Aqui melhorou muito o meu relacionamento interpessoal. Depois de tudo isso que você falou, acho que foi a cura da sua alma. Hoje a gente tem que pedir pra ela ficar quieta. Hoje as pessoas estranham quando eu tô quieta. E o ParisCast começa em 5, 6, 5, 6, 7, 8. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a depressão e a autoestima e como a dança pode ajudar nessas particularidades da nossa vida, principalmente quando a gente já é um adulto que tem muita coisa pra fazer. Então, assim, você vai ver hoje aqui que a gente tem uma convidada super especial, que ela vai contar pra gente como a dança ajudou ela a se ver uma pessoa diferente, a ver coisas novas que tinham dentro dela que ela nem sabia que existia e como isso ajudou na vida dela. E você já pensou como que uma depressão pode fazer você chegar num ponto que você não queira nem sair de casa? Então, assim, acho que isso é o principal motivo que a gente vai falar aqui hoje. E hoje aqui, eu, Juliana, e também Eu, Ingrid. e a nossa convidada de hoje é a Mayara. Olá, Ingrid, Ju, Ricardo. Um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Isso aí. Então, a gente convidou aqui a Mayara para contar um pouquinho de como a dança mudou a vida dela. Então, primeiro ela vai contar um pouquinho de o que ela faz da vida dela, o trabalho, o que fez ela procurar a dança. Então, a gente vai passar para ela e a gente vai fazendo esse bate-papo bem legal aqui. Bora lá, Mayara. Vamos lá, gente, eu vou resumir a minha história, né? O before foi muito longo, né? Eu tenho 25 anos de idade, vou fazer 26 mês que vem. Trabalho na área de finanças, então contas a pagar e tesouraria. Sou formada em economia. Assim, ela já tem um trabalho tenso, gente. De mexer gente. com números. E não é fácil. Quem pensa que é só trabalhar olhando a tela de um computador é muito mais do que isso, né? Porque trabalhar no financeiro, principalmente, é você olhar tanto o lado da empresa quanto o lado do cliente ou do fornecedor. No meu caso é do fornecedor. E ainda tem a questão dos bancos, né? Então, tudo que acontece no mundo ou no país impacta diretamente no relacionamento com o banco e com fornecedores. Então, é uma correria, uma pressão que eu sofro todo santo dia. Então, tem dia que eu chego aqui emburrada, que a Márcia olha e ela fala, o que foi? Falei, daqui a pouco eu melhoro. Aí eu vou pra aula e melhoro, né? E melhoro bastante, né? Eu comecei aqui na Paris em 2020. E antes da pandemia, umas 2 semanas antes de ser decretado aquele estado que todo mundo viu, né? E de aqui foi seu calamidade. primeiro contato com a dança? Foi, porque eu sempre quis dançar desde pequenininha, né? Só que a minha família não tinha condições de pagar uma aula de dança. E eu também não tinha um porte pra ser bailarina, que a gente tinha essa visão, né? O preconceito que todo mundo tem até hoje, quer dizer, e até legal você comentar isso, porque é o que a gente fala bastante aqui na escola, que aqui a gente tem, a dança é pra todos, né? Independente do corpo, independente da idade, independente de qualquer coisa, eu acho que é só você querer, né? Então assim, sempre teve dentro de você lá a vontade de fazer, mas por algum motivo você não pôde, né? Exatamente, tanto por condições financeiras e por meus pais não acreditarem que eu tinha potencial por eu estar acima do peso, ser gordinha, né? E eu fui gordinha a minha vida inteira. Eu acho que só fiquei magra por 2 anos, que foi na época do ensino médio, que eu estudava o dia inteiro, então não tinha tempo para comer. Mas eu sempre tive esse sonho e aí eu coloquei no meu coração, quando eu tiver condições, e eu vou trabalhar para ter condições, eu vou realizar esse sonho, né? Legal. E aí eu comecei, assim que eu terminei o ensino médio, diferente dos meus amigos, né, que foram fazer cursinho para entrar na faculdade, né, eu tive que ir para o mercado de trabalho. Então, consegui um emprego como jovem aprendiz, fiquei 1 ano e meio nesse emprego, depois eu fui e migrei para um trabalho CLT mesmo, no shopping, que foi onde eu tive contato com o público, perdi a vergonha, porque até então eu era muito envergonhada, né? E aí eu fui cada vez mais evoluindo essa questão da comunicação, lidando com o público a mais, né? Gente com muito dinheiro, né? E esses 3 meses que eu trabalhei no shopping foi um período onde eu descobri coisas que eu não sabia que eu iria passar. Coisas que eu sabia que existia, mas que eu nunca pensei que eu ia passar. Que foi a questão até do racismo, né? Então eu trabalhava como assistente de loja, mas todo mundo ajudava a limpar a loja e tudo mais, a organizar o estoque, só que a gerente só deixava eu carregar o balde, o rodo no meio do shopping para poder pegar água limpa, jogar água suja, lavar o pano, porque ela não queria a imagem das vendedoras dela associada a um balde ou a um rodo. E isso afetou muito a minha autoestima, porque eu pensei, poxa, tô nesse trabalho, quero crescer, não quero trabalhar só no, tipo, de domingo a domingo no shopping, quero outras oportunidades, né? E logo a oportunidade que eu tava tendo, eu já tava vivendo isso. Então, eu fiquei muito... E como foi pra você sentir que ali você estava convivendo no lugar onde tinha o racismo ali? Olha, no primeiro momento, eu fiquei muito triste.
porque eu nunca pensei que eu ia passar por isso. Porque até então eu sempre me enxerguei como igual. Falei, então, pra mim eu sou igual a vocês, né? Só que não, eles começaram a me tratar de uma forma diferente. E quando a minha ficha caiu, eu fiquei muito triste. Comecei a ficar deprimida. E aí eu comecei a associar que eu não teria coisas boas na minha vida. Porque eu falei, poxa, eu tô destinada a ficar carregando o balde e o rodo, a lavar pano pra sempre. Eles pegavam no pé da questão da maquiagem. Então, tipo, eu tinha que usar um tom de maquiagem um pouco mais claro do que o meu. Eu tinha que estar sempre com o cabelo alisado. Não podia usar o cabelo natural. Então, isso foi tudo afetando a minha autoestima. Que quando chegou o momento de final de contrato, eu falei, eu não quero continuar nesse lugar. Só que até aquele momento, a minha autoestima e a visão que eu tinha de mim mesma já estava totalmente desconstruída. Claro. E junto a isso, eu tava em um relacionamento com o meu primeiro namorado. E eu achava que eu ia casar com ele. E junto, paralelo a esse mundo, eu tava muito ligada à religião. Então eu conheci ele na igreja. Então eu achava que a gente ia tava tudo resolvido, tudo né? já encaminhado, né? Exatamente. Então eu achava... Quanto você tinha? Eu comecei a namorar com 17 anos. E o meu primeiro emprego foi com 18, eu devia ter uns 19 anos nessa época. Então, eu achava que eu ia namorar... Que era o príncipe encantado, tava tudo... noivar, casar, que eu tava fazendo faculdade, então eu ia conseguir entrar num banco, aí com o dinheiro que eu fosse receber do banco, eu ia conseguir pagar meu casamento. Porque já a vida planejadinha já ali, tava né? tudo planejado. E nada começou a dar certo, porque eu não consegui estágio no banco, aí eu fui trabalhar no shopping, aí passei por esse problema do racismo, minha autoestima ficou destruída e o namorado pra ajudar não ajudava. Eu achava que eu ia casar com ele, mas começou muito ciúmes. Só que eu achava que era normal. Eu achava que Deus ia transformar a pessoa. Falei, ele vai mudar. Até que as discussões começaram a ficar um pouco mais agressivas. E eu achava que ele ia mudar. Então eu sofrendo tudo aquilo na loja. Mais a questão do namoro, porque eu trabalhava de domingo a domingo, então eu não tinha tempo pra ver ele. Só que ele falava que eu que não queria dar atenção pra ele. E aí as brigas ficaram mais constantes. E aí eu falava com os meus amigos da faculdade, com meus professores, do que estava acontecendo. E eles falavam, você tá sofrendo racismo, olha, esse namorado é tóxico. E eu falava, não, gente, não é nada disso, Você não queria acreditar no que estava acontecendo, né? Não. E assim, demorou pra minha ficha cair. A minha ficha foi cair quando ele puxou meu cabelo pela primeira vez. Ou quando ele me bateu pela terceira vez. De bater de beliscão, de chutar, entendeu? Quando ele começou a me agredir. Nessas coisas que as mulheres ou as jovens acham que é pequenas coisas, Sim, né? Mas, né, acho que é nos detalhes que tá o caráter da pessoa, se você for analisar, né? A gente tem que se atentar às pequenas coisas, né? Exatamente. E aí eu não me atentei. E quando eu me atentei, quando os meus olhos abriram, já estava tarde demais. Porque ele já estava me seguindo, ele já estava monitorando todas as minhas redes sociais, entendeu? Ele excluiu todos os homens, meninos que eu tinha na época, então só tinha mulher no meu perfil, mas no dele tinha um monte de mulher, entendeu? E aí juntou a questão do trabalho, onde já afetou a minha autoestima, mas esse relacionamento, eu falei, nossa, eu tô destinada a isso, entendeu? E aí eu falei, eu preciso mudar de vida, eu preciso fazer alguma coisa. Eu queria perguntar, o que te fez saber que você precisava de uma ajuda? O que te... Olha, eu vou te falar uma coisa que na época eu não sabia o que era, mas fazendo terapia, né, a minha terapeuta falou... Você já fazia nessa época? Nessa época ainda não, tá. mas depois, quando ela depois você descobriu. Eu descobri, que se chama rede de apoio. E ela falou que todo ser humano, toda pessoa precisa de uma rede de apoio. E a rede de apoio não precisa necessariamente ser a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, o seu esposo. Pode ser qualquer tipo de pessoa com quem você possa conversar ou falar sem ser julgado. Uma pessoa que tá ali pra te ouvir. A pessoa não pode fazer nada por você, mas só dela tá te ouvindo ali... Só de estar descarregando ali aquilo já... Exatamente. E no meu caso, foram as minhas amigas da faculdade, que elas falaram, ele tá sendo tóxico. Aí eu falei, não, gente, na época não se falava muito de relacionamento abusivo, começou a ficar mais frequente agora, né? Mas ele era totalmente tóxico, totalmente abusivo. E aí essa minha amiga, ela foi e falou, Mai, eu vou falar uma coisa pra você que eu nunca falei pra ninguém. E aí ela falou do antigo namorado dela, que fazia exatamente as mesmas coisas. Ela falou, por isso que eu tô te falando, ele é abusivo. E se você não cortar agora, só vai piorar até um dia que essa pessoa vai e te mata. Porque ele já tá te seguindo. Ele já tá seguindo as pessoas
sintomas do seu trabalho. Sim. E aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Como E aí, tirar da vida, né? como eu vou tirar da minha vida? E isso eu lembro que foi em outubro de 2019. Mas que bom que você teve essa consciência, né? Tem mulheres que passam a vida inteira nesse Sim. tipo de Que relacionamento. aceita, né? Que aceita. Ah, minha vida é essa e ok. Só que aí, ao mesmo tempo, eu comecei a entender isso. E aí eu pensei, será que eu confio em Deus? Que Deus vai mudar ele? Porque eu era muito religiosa. Será que eu vou estar abrindo mão do meu príncipe encantado? Porque na igreja eles ensinavam muito, tipo, você tem que lutar pela pessoa até o último minuto. Mas eu acho que isso tá muito mais atrelado a uma mãe com os filhos, Sim. entendeu? Do que por uma jovem de 19, 20 anos com o primeiro namorado, Tem né? que viver esse tipo de relacionamento, né? E aí eu comecei a pensar, o que eu faço? Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, por incrível que pareça, nesse período, em outubro, eu fui e fiz a minha primeira viagem pra fora de São Paulo, né? Que eu fui pra Minas. Sozinha. Fui com a minha prima, mas eu nunca... Foi sem ele. Fui sem ele. Aham. E foi o motivo de muita briga antes, durante e depois. E eu falei, eu preciso conhecer o mundo. Porque eu vivia na bolha da igreja. Tava começando a ficar pilhada com essa questão de racismo. Porque eu falei, nossa, eu tô destinado a ter trabalhos medíocres na vida, né? Sou uma pessoa feia, a minha autoestima tava pra baixo. E eu tinha um companheiro, um namorado, que só me colocava mais pra baixo ainda. E aí eu falei, vou viajar pra ver o que eu consigo, né? Só que na viagem já não foi legal, porque ele ficou me sufocando. Porque ele falou, você vai ficar com outras pessoas? Eu falei, eu só quero ver o mato, eu só quero ver as cachoeiras, entendeu? Quer não fazer nada. Eu só quero, sair do mundo que eu vivo e ir pra um lugar paralelo, né? E aí eu não consegui ter isso, porque ele ficou enchendo o saco a viagem inteira. E aí eu falei, preciso dar um basta em algum momento. Em algum momento isso precisa acabar. E aí eu fui tentando começar a terminar com ele. Já tava decidida que você queria terminar. Já tava decidida, até que eu descobri que eu estava grávida, entendeu? E aí, isso da gravidez, eu falei, meu Deus, minha vida acabou. Pensa, porque eu tava na faculdade, queria um trabalho, crescer no trabalho, assim. Queria algo melhor, né, do que eu já tava tendo. Tava pensando nisso, da questão do racismo. Quando você tava? Eu tava com 20 anos. 20 anos. E aí eu descobri a gravidez. E olha, a gente sempre se prevenia. Então aí eu te pergunto, como que eu engravidei? Tinha que ser, né? Tinha que vir pra balançar tudo. E aí, nesse momento, eu já tava... Na época, eu não sabia que era burnout, porque no trabalho eu já tava com muita responsabilidade. Então, tava chegando o período de TCC da faculdade. Então, tudo junto, né? Tava tudo junto. Eu tava com muita pressão, né? E aí, eu descobri isso, eu entrei em pânico. Você descobriu no momento que você já tava pensando em terminar com ele, né? E aí, eu falei pra ele. O que ele falou? Não sou pai. Porque a gente usa preservativo. Não acredito. E aí ele falou, foi na viagem. Só que na viagem, o pessoal da excursão é testemunha. Porque eu fiquei o tempo todo com o povo da excursão. E à noite, quando eles foram pro rolê, eu fiquei tão cansada, porque foi a minha primeira viagem. Que eu falei, vou ficar no hotel. Aí eu fiquei no hotel o tempo todo, assistindo filme e comendo, entendeu? E aí, quando ele falou que ele não era o pai, eu falei, meu Deus, vou ser mãe solteira. Primeiro, vamos expulsar de casa, começa por aí. Vou ter que morar de aluguel, vou ser mãe solteira. Falei, vou ter que largar a faculdade, vou ter que abrir mão dos meus sonhos. E isso começou aquele borbulhão de sentimentos. E aí eu falei, é melhor morrer. Eu pensei em tirar minha vida. Foi um momento caótico, dia 6 de dezembro de 2019. Foi o dia que eu descobri. Desde então, eu falei, o que eu faço da minha vida? Eu sei que foi um turbilhão de sentimentos, um turbilhão. Depois ele falou, não, é meu, o filho é meu. Depois ele reconheceu que o filho era dele, né? Só que o estresse que eu passei, os sentimentos, e assim, eu passei tudo isso sozinha, porque minha família, até hoje minha família não sabe, porque eu não abri isso pra eles, né? Eu acabei perdendo. Começou um sangramento forte, e eu não sabia o que era. E aí eu fui no hospital. Quando eu cheguei no hospital, eles falaram, você tá em processo de aborto. Nem tinha caído a minha ficha que eu tava grávida, porque os sintomas que eu tava sentindo, eu achei que era gastrite, porque eu sempre tive gastrite a vida inteira. Então eu falei, gastrite, entendeu? Só que quem veio com teste de gravidez? Ele. Entendeu? Por que ele comprou um teste de gravidez, entendeu? Porque querendo ou não, ele já imaginava, já esperava alguma coisa, né? Então, na noite que eu descobri que eu fui pro hospital, que eu vi ouvi o coração batendo, vi a imagem na ultrassom, eu fiquei anestesiada. Comecei a passar muito mal. Só que o dia que o médico falou, você tá em processo de aborto, e ele mostrou a ultrassom, e eu não vi mais nada batendo, e eu não vi quase mais nada ali, foi a mesma sensação de quando eu descobri, foi
foi a mesma sensação do dia que eu pedi pra morrer e eu fiquei em choque. E desde aquele dia eu parei de me olhar no espelho, continuei com ele por um tempo ainda, então toda vez que ele me tocava eu sentia nojo dele, eu sentia nojo de mim, eu não conseguia me olhar no espelho. E aí a minha rede de apoio falou, você tem que ir no médico, num ginecologista, numa psicóloga, porque Pedir ajuda, né? porque é muita coisa. E aí eram pouquíssimas pessoas que sabiam na época, né? E foram essas pessoas que falaram, ficaram me cobrando todo dia, vai no médico, vai no médico, vai no médico, até que eu decidi ir no médico. Fui no hospital e aí ela passou o encaminhamento pra psicóloga. E aí eu fui na psicóloga e foi quando eu comecei a fazer esse processo de acompanhamento terapêutico. Porque assim, eu tinha muita raiva de mim. Eu já não tava muito boa, de autoestima, de nada. Mas depois que teve o aborto, eu achava que... Aí chegou a culpa, né? Chegou a culpa e eu achava que eu não merecia ser feliz, que eu não merecia nada de bom na vida. Porque, querendo ou não, os meus sentimentos que fizeram eu perder. E aí a psicóloga, ela foi trabalhando isso em mim. E ela falou, você precisa fazer alguma coisa que faça você se reconectar com o seu corpo, com você mesma. Ela falou, por que você não faz uma dança? Aí eu olhei assim pra cara dela, aí eu falei, eu tô toda quebrada. Tipo, uma quebrada sentimentalmente, assim. Em pedaços, né? Eu falei, você tá falando pra fazer zumba? Que é um negócio totalmente alegre, assim, né? Ela falou, não zumba. Ela falou, dança, um balé, um jazz. Ela falou, porque você precisa de algo pra você conectar com a sua mente, com o seu corpo. Ela falou, precisa de alguma coisa e, tipo, a dança é o que vai fazer isso. Ela falou, eu poderia falar pra você fazer uma luta, pra você poder colocar pra fora, pra tirar a raiva. Só que não é a raiva que tá dentro de você, é o sentimento da culpa. É você se perdoar, é você se aceitar. E a partir disso, a gente ir trabalhando outras coisas dentro de você, né? E aí eu falei, tá bom, mas onde é que eu vou achar uma escola de dança? Aí ela falou, existem escolas de dança especializadas em adulto, para adultos iniciantes. Ela falou, em São Caetano não deve ter, procura alguma. E aí eu fui procurar no Google, escola para adultos. E aí eu achei algumas, e aí eu entrei no perfil, no Instagram de cada uma, daí eu vi o Instagram da Paris, vi o YouTube também, né? E aí eu falei, olha, tem gente adulta, tem gente de todo tipo, né? Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, não vou fazer dança, não. Aí eu fui na sessão de terapia. Mas só me pedindo, você já tinha terminado o namoro aí? Não. Tá. Ainda só pra saber se ele tava ali ainda. Tava ainda. E aí teve um fator decisivo pra eu terminar com ele também. Além da questão da gestação, né? Aí eu conversando com a psicóloga, ela falou, você foi lá na escola? Você chegou a pesquisar? Aí eu falei, eu achei uma que é perto de casa, eu gostei do perfil dela, que é a Paris. Ela falou, vai lá conhecer. Aí eu falei, não quero. Eu tava com medo, porque assim, eu queria viver. Que vai que eu gosto. Entendeu? Vai que eu gosto, aí eu não vou querer sair mais. Mas eu tava com medo, porque eu achava que eu não merecia. Então, é normal esse sentimento, né? Olha. Muita gente acho que fica com essa, não vou, e aí acaba perdendo a oportunidade. Exatamente. De conhecer, né? Acho que é o medo, né? O medo trava a maioria das pessoas demais, em fazer coisas diferentes, né? Sim. Coisa nova. Que tipo, tanto é que até as pessoas falam, tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Só vai. Porque a gente sempre tem alguma coisa que, se você realmente parar e pensar, sempre alguma coisa vai te segurar pra você não fazer. Exatamente. Então eu acho que você tem que ser meio doido às vezes, né? E eu acho que esse foi o maior salto de doideira, o maior risco que eu aceitei, assim, pra minha vida, eu não me arrependo. Porque eu lembro que eu conversei com a Tati, eu não lembro se a Márcia tava na época, mas eu lembro que foi a Tati. A Márcia veio depois da pandemia. A Márcia foi depois da pandemia, então foi a Tati que me apresentou a unidade, tava tendo uma aula de balé, e aí ela me mostrou a grade. Ela falou, que aula que você quer fazer experimental? Eu olhei assim, aí eu lembrei da Maiara criança, sabe? Porque eu lembro que lá no passado foi uma escola de dança, na escola que eu frequentava, né? E eles queriam convidar alguns alunos, então eles fizeram alguns testes com alguns alunos. E aí quando eu fiz o teste, eles falaram, você não. Tipo, no passado falaram que eu não servia. Então eu olhei assim, eu falei, acho que eu vou fazer esse balé aqui, do meio-dia. Aí ela falou, tá bom, vem, vê se você gosta, né? Aí eu fui, primeiro que antes de vir, eu falei, preciso comprar uma sapatilha, e uma saia. Já vou e pronta, né? Já vou pronta. Fui na Capésio, comprei e de lá eu já vim direto pra cá. Fiquei tensa, porque na primeira aula a Pro falava, eu lembro que era a Mari Prieto ainda, ela falava os passos e eu não sabia nada. Eu falei, meu Deus, mas o que é isso? Tendo aula de francês também.
Então eu vou sair bem... E aí eu sei que eu saí muito tensa da primeira aula. Eu falei, nossa, eu não sei nada. Aí eu fui pra terapia. Eu falei, olha, não vou fazer porque ela fala o nome dos passos e eu não consigo. Aí ela falou, meu, vai se permitindo, tenta. É o que a gente fala, a primeira aula não conta. Porque a primeira aula é tudo muito novo, né? Acho que é tudo... Quando você faz a primeira vez, eu acho que aquilo também, você vai com muita expectativa. É que eu acho que assim também, quando a gente vai fazer alguma coisa na vida pela primeira vez, a gente cria muita expectativa, ansiedade e vem o medo também junto, né? Então eu acho que assim, a gente tem que apagar meio que o primeiro dia. Eu gosto de falar bastante isso pros alunos quando vem no primeiro dia. Mas, gente, a primeira aula a gente não conta. Porque é tudo muito novo, pessoas novas, uma professora te ensinando um negócio. Às vezes é o balé clássico vai falar em francês, que às vezes dá um medo, o nome das coisas. Mas é aquilo, tipo, se a gente não se permitir passar pela primeira aula, passar pelo primeiro mês, imagina o que você teria perdido se você tivesse fugido nesse primeiro dia, sabe? Então assim, acho que a gente tem que se permitir, no mínimo, fazer 2 meses de aula. Pra realmente falar do que é, né? Pra chegar e falar assim, ah, não, isso não é pra mim. Você tem que falar com propriedade que isso não é pra mim. Por exemplo, eu fui uma vez fazer aula de circo, que eu queria fazer aula de circo, na época que eu fazia balé e tal. Fiz umas 3 aulas. Só que o circo, por conta de como você prende o tecido no pé, ele puxa muito o pé pra dentro. E aí isso começou a atacar muito minha tendinite, que aí me atrapalhava em dançar. Aí eu falei, pô, não vou poder fazer circo, não porque eu não gostei. Porque a dor que ele tá me causando na perna, eu não consigo fazer minhas aulas de dança. Então aí você sabe o porquê você não pode fazer. Do que, por que você não fez dança? Porque eu não gostei. Tá, mas não gostou por quê? Tem que ter um porquê. Você nem né? teve um motivo Exato, ali, né? Você não viveu aquilo, né? Você não viveu aquilo, você tem que viver realmente pra falar, não gosto, ou gosto. Não, cara, eu gosto e eu tenho que fazer isso da vida, sabe? Então acho que a gente tem que se permitir conhecer mais do que uma aula. Então aí continua. Aí a terapeuta maravilhosa Falou, insiste, insiste. Ela falou, tem outros dias, tem outros professores, então cada um é de um jeito. Ela falou, foi só a primeira aula. Aí eu falei, é verdade, foi só a primeira Mas aula. você tinha matriculado já ou ainda não? Você só fez a primeira aula? Eu só fiz a primeira aula, aí depois da terapia, eu falei, eu vou fechar, vai. Aí eu fechei o plano mensal, que eu falei... Vai que, né? Dá pra desistir. Só que aí veio 2 empecilhos. Fechei o plano mensal, aí eu vim na segunda aula, aí eu falei, vou indo, né, até o final do mês, né. A minha família virou pra mim e falou, nossa, depois de velha que você vai dançar? Então, tipo, a minha família não apoiou. E ninguém da família falou, vai. Não. Tá. No início, ninguém da família falou, vai realizar seus sonhos, vai viver. E você veio. E eu venho. Mesmo assim. Mesmo assim. E mesmo com medo, entendeu? Toda quebrada, não sabendo de nada, nem o meu nome direito. Aí eu falei, quer saber, eu vou. O que você acha que mais te impulsionou pra você vir de verdade? Você acha que foi a terapeuta? Foi algo dentro mesmo? Foi algo dentro. A minha terapeuta ajudou muito, mas assim, foi aquela criança lá atrás falando, é o momento, porque agora você tem dinheiro, você trabalha. Acho que acendeu aquele sonho de criança ali dentro, exatamente. né? E juntou com a situação que eu tava vivendo. Porque eu precisava fazer alguma coisa pra melhorar, pra mudar, entendeu? Aí eu falei, é o momento. E eu acho que a criança interior que falou mais. Gritou, né? Gritou. E aí eu falei, vou dar a cara a tapa, é o que eu preciso fazer mesmo, né? Só que o namorado na época não apoiou. Ele falou, a gente tem que juntar dinheiro pra casar. Como que você vai gastar seu dinheiro fazendo dança? Aí você pensou, e quem disse que eu quero casar? Não. E aí? E chegou. E foi o momento? Foi o momento. Foi o momento. Eu falei, olha, devido às circunstâncias, tudo que a gente viveu, eu falei, eu achava que ia dar certo, gente. Eu falei, eu tinha esperança. Eu lutei. Conheci ele, eu sempre falei, nunca vou ficar com repetente. Eu já tinha terminado os estudos, ele tava no 2º ano do ensino médio ainda, entendeu? E ele era mais velho, tinha 2 anos mais velho que eu. Então, tipo, ele reprovou, era repetente. Nada contra, né? Mas, tipo, já dá pra ver que é uma pessoa que coloca outras prioridades na vida. Então, tipo... E que a gente não procura melhorar, não procura crescer, né? Então, tipo, eu ajudei ele a arranjar um emprego bacana, ele foi crescendo, foi uma luta pra eu conseguir fazer com que ele entrasse numa faculdade, ajudei ele a conseguir a bolsa. Então, tipo, eu sempre ajudei muito ele, mas não tinha a reciprocidade. E a partir do momento que não tem a reciprocidade, começa a ficar pesado. É tudo de um lado só, né? Tudo que é de um lado só pesa, né? E aí eu falei pra ele, eu preciso fazer algo por mim agora. Eu falei, eu tô me formando. Falei, eu tenho um trabalho, eu tô estabilizada. Eu preciso fazer algo por mim. Eu falei, eu quero fazer meu mestrado. Na época eu queria ser professora, então eu queria fazer mestrado, né? Eu falei, eu preciso fazer alguma atividade física, preciso me conectar, vou dançar. Aí a gente teve uma briga feia. Aí eu falei, vamos terminar. Eu falei, daqui não vai render mais nada.
Falei, a gente já tinha pra viver o que a gente viveu, eu aprendi muito, eu errei muito, sei onde eu tenho que melhorar. Falei, eu espero que você entenda isso. E aí ele falou, você nunca mais vai encontrar alguém como eu na sua vida. Ninguém vai te amar como eu te amei. Ainda bem que não vou conhecer ninguém como graças você. a Porque eu quero alguém bem melhor. Exatamente. E assim, a frase que ele falou, ninguém vai te amar como eu te amei, é a frase da pessoa tóxica. Aham. Da pessoa abusiva. E na hora que ele falou isso, eu senti um alívio, porque eu falei, meu, ainda bem que eu dei um basta nisso. E assim, fui pra terapia na outra semana, contei pra minha terapeuta, falei, ó, eu efetivei a matrícula e terminei o relacionamento. E aí ela ficou tão orgulhosa, né? Aí Com certeza. Aí ela falou, olha, em 2 meses assim, de terapia, você já deu 2 passos muito grandes na sua vida. E agora é a gente fazer a manutenção e dar continuidade. Só que aí veio o que? A pandemia. Então eu só fiz 3 aulas de balé e aí veio a pandemia em 2020. E aí eu não fiz as aulas online porque a minha família já não me apoiava. Imagina você dançando em casa. Lá no meio da sala, na sacada. Meu, eu não... Na época eu não me sentia confortável ainda pra isso, né? Mas aí eu falei, vou deixar minha matrícula ativa, né? Quando a gente voltou em agosto... Foi. A gente voltou em agosto, a Ju falou, quem continuou com a matrícula ativa pode experimentar outras modalidades, né? Olhei assim, eu falei, deixa eu experimentar esse tal de jazz aqui, né? Esse jazz. O que isso vai mudar na minha vida? Aí a Ju falou, vem pra minha turma, né? Minha turma é mista. Ela falou que era mista. Bora? Eu cheguei na turma, dos avançados porque eu lembro, eu tenho vídeo até hoje da minha primeira aula. Eu quero ver, me manda depois pra te relembrar. Eu só me reconheço que eu tô com a sainha que eu comprei, né? Aquela saia nem serve mais, mas eu guardei ela de recordação, né? E assim, eu dançando jazz, não sabia os movimentos de nada também, saí super tensa da aula, mas eu vendo aquela galera dançando, eu falei, nossa, se a galera é mista aqui, né? Tipo, eu quero ficar mista junto com eles, né? Não Quero ser esse mistão aí. Mista. E aí eu fiquei animada. E aí já tava falando do Aladdin na época, né? Sim. Aí eu já fechei minha matrícula pro Aladdin. Eu falei, vou dançar no palco. E isso que ia ser só no final de 2021. É. Porque aí o de 2020 a gente não teve espetáculo, que ia ser o Aladdin Sim. na época, né? E aí a gente transformou o Aladdin pro novembro de 2021. Então ela esperou um ano. Esperei. Porque quando eu era mais nova também, como eu era acima do peso, o médico falou, vai fazer alguma atividade física e tudo mais. Então a minha tia, porque eu fui criada pela minha tia, né? Porque os meus pais não tinham condição de cuidar de mim, porque eles tinham que trabalhar, porque eu tinha que fazer alguns tratamentos. E aí onde eles moravam era numa região muito perigosa, né? Então, pra ter uma melhor vida e qualidade, fui morar com a minha tia. Minha tia me enfiou em tudo quanto que era atividade. Então eu fiz natação, fiz vôlei, fiz basquete, fiz futebol por um período, até que eu me apeguei ao vôlei. Só que ela também me colocou no teatro. Então eu fiz alguns anos de teatro, fiz 4 anos de um projeto que é daqui da cidade de São Caetano, que é do Viva Arte. Sinto muita falta do Viva Arte, eu amava o teatro, mas assim, eu gostava da sensação de estar no palco desde aquela época, mas eu não sei, tipo, falando, interpretando assim, não era não sei, eu sei que eu gostava ali do palco, mas eu... De outra forma, mais calada. E aí eu não sabia o que era isso, né? Porque até então eu não tinha... Nunca tinha feito aula de dança, né? Nunca tinha feito aula de dança. Eu lembro que na escola tinha a dança, né? Tipo, mostra cultural, e sempre tinha as menininhas que dançavam. E eu sempre queria dançar. Só que como eu era gordinha, nunca me escolhiam. Aí eu falei, que saco, né? Então, quando veio a oportunidade do Aladdin, eu falei, eu vou, né? Eu voltar pros palcos, né? Ver se é do jeito que eu gosto. E aí, no final do ano, a gente teve aquela mini apresentação aqui, né? E meus pais não quiseram vir, a minha família não quis vir. Aí eu tinha arranjado um segundo namorado, né? Aí ele veio, né? E ele apoiava eu dançar e tudo mais. E assim, eu fiquei tão nervosa, porque foi ali na sala grande, mas eu fiquei tão nervosa, porque foi a primeira vez que eu tava dançando pra outras pessoas, sem ser a pro. E aí eu dançando jazz, então, eu falei, gente, não dá nem pra me ver no vídeo, mas eu sei onde eu tô, e eu lembro da sensação até hoje de estar dançando aquela música, né? E assim, dançar com aquele pessoal que era avançado, porque assim, eu entrei na turma da Ju, eu falei, não sei nada, mas eu ia copiando a galera. Quando a gente teve a mostra, eu falei, eu consegui acompanhar eles, consegui fazer a coreografia, né? Eu fiquei tão orgulhosa, que eu falei, quero mais, entendeu? Porque eu gostei da sensação, porque eu falei, por mais que a primeira, a segunda, as primeiras, eu não consiga fazer tudo, que eu não tenha a perna lá em cima, que nem a Tita, por exemplo, mas a minha perna levanta, então, tipo, eu consigo fazer os movimentos, né?
E aí eu fiquei com vontade demais. E como tava a terapeuta nesse meio? Nossa, toda Depois desse dia de dança. tava toda orgulhosa. Ela falou, olha, a dança tá te fazendo muito bem. E ela falou, a dança vai fazer com que você se conecte consigo mesma. Porque você precisa sair da bolha que eu vivia, né? Que era do relacionamento, da igreja, e só de trabalhar, pra conhecer novas pessoas, pra você saber o que você gosta, o que você não gosta. E assim, ela falou, o mundo vai se abrir. E quando eu falei que eu queria participar do espetáculo, ela falou, meu, vai. Ela foi de assistir? Não, ela não foi. Foi pior que eu chamei. Desde 2020 que eu chamava ela, aí ela falava, ai, não dá. Mas eu sei que ela não queria sair dos limites. Mas eu sempre chamei, né? Sempre mostrei os vídeos pra ela, né? Aí ela ficava toda orgulhosa, né? E foi assim, por mais que eu não tivesse o apoio da minha família, que eles não foram assistir o Aladdin, né? Mas foi as minhas amigas. Sim. Entendeu? As meninas da faculdade foram, a minha rede de apoio. entendeu? A minha amiga do trabalho foi. E aí eu fiquei no primeiro, que foi o meu ex-namorado, né? Que eu já não tô mais com ele. Não o primeiro, o segundo, né? Quando ele veio aqui, eu já fiquei feliz. Aí eu falei, meu, acho que quando rolar o próximo, eu vou convidar mais pessoas, né? E foi isso. Aí no ano seguinte eu me matriculei em mais turmas, porque eu comecei a ficar muito ansiosa pelo sábado. Aí a terapeuta falou, você consegue fazer durante a semana? Eu falei, consigo. Aí abri o balé da Tânia, né? Então eu entrei no balé dela, que era de segunda e quarta. E fiquei até o último dia que essa turma existiu, né? E aí eu vinha pra turma das 6 até as 7 e ia correndo pra aula, porque as aulas da faculdade estavam online, né? E aí eu assisti aula de coque. Eu assisti aula de coque. Então, quando tinha que ligar a câmera, tava eu lá com o coque, aí eles davam risada, porque eles já sabiam que eu tava dançando. E quando chegou o Aladdin, foi a sensação, tipo, eu fiquei muito ansiosa pelo espetáculo. Porque eu falei, eu vou voltar pro palco, será que é essa sensação que eu tô procurando, né? E aí eu dancei o balézinho, que eu fiquei super tensa, porque até hoje a coreografia que eu mais fico nervosa é o balé. Só que foi super tranquilo, foi bem legal. Hoje eu olho aqui a sequência, né? Eu falo, nossa, como que eu fiquei nervosa. Como eu já melhorei. Falei, nossa, é tão fácil. Mas eu vejo os vídeos do jazz, da gente dançando a coreografia final, e tipo, eu sorrindo o tempo todo. Que era algo que eu não fazia. Que era algo que eu tinha parado de fazer por tudo que tinha acontecido. Que era sorrir, me olhar no espelho. Então eu voltei a me olhar no espelho aqui na Paris, ali no banheiro. Porque eu falei, deixa eu ver aqui como que tá a saia. Que aí foi quando eu Gente, só um PS agora, eu vou até olhar pra... Agora, quase todos os dias que a Mayara vem aqui, ela posta uma foto no story nesse espelho que ela acabou de falar. É só pra ficar aqui a prova do crime. Isso é verdade. E pior que eu fiz isso de um costume, porque eu falei, eu vou tirar foto todo dia. Então, todo dia que eu for na Paris, eu sempre tiro uma foto, nem que seja do meu pé. E isso é desde o primeiro dia que eu comecei a dançar, né? Que eu comecei a fazer aula de balé, né? E, assim, foi tornando um hábito, que eu falei, meu, eu preciso voltar a olhar pra mim mesma. Eu preciso voltar a me conectar. E é olhando no espelho que, na maioria das vezes, a gente faz esse Que processo. você literalmente se enxerga, né? Exatamente. Então, foi no arrumar a saia, foi no arrumar no coque, que eu voltei a me conectar comigo mesma, que eu voltei a sorrir. Daí os professores falando, cadê o sorriso na coreografia, entendeu? Na aula. Relaxa o rosto, relaxa a tensão. Que eu fui entendendo essas coisas e começando a praticar fora. Porque até então eu tinha me tornado uma pessoa fria, uma pessoa seca. E aí quando eu voltei a sorrir, voltei a me comunicar com as pessoas notaram. E aí as pessoas falavam, nossa, a dança tá te fazendo bem. Só que não tava fazendo o que eu tinha aqui dentro, que tava machucado ainda, né? E eu acho que esse machucado que eu carregava, o sentimento de culpa, eu acho que ele só saiu de vez, assim, quando a gente foi no Bradesco, que foi você e o Ednei, que vocês me chamaram pra conversar por causa do rolo do figurino, né? Assim, e quando você falou, Ju, olha pra esse teatro. E eu achei que a Ju ia falar, você não vai dançar. Vai ver esse teatro, volta pra casa. Tchau. Mas ela me chamou, ela e o Ednei chorando. Eu falei, gente, é bom ou é ruim? Eu acho que eu fiz alguma coisa muito... E era só pra pedir o meu figurino emprestado pra outra pessoa. Eu até falei, nossa, gente, achei que era algo mais sério, né? Mas na hora que você falou, olha pra esse teatro, olha pra esse palco. Na hora que eu olhei aquilo ali, aquele palco, aquele teatro lindo, né? Eu falei, gente, eu não mereço isso daqui. Aí veio aquele sentimento de culpa, eu não mereço. E você falando, o Ednei falando. Aí eu falei, meu, eu só tô aqui porque eu mereço.
se eu tô dançando 50 coreografias, porque aquele ano eu dancei 7, porque aí eu fui me animando, né? 2022, durante 2021, no Aladim, aí 2022 eu me animei muito mais, tava em 7 turmas já, e aí a gente ia dançar o Tarzan no Bradesco, e aí a Ju falando e eu olhando assim, eu falei, meu, eu vou dançar 7 coreografias. Não é à toa, né? E aí eu falei, meu, eu mereço. Falei, eu mereço ser feliz, eu mereço estar aqui, eu mereço estar com os meus amigos, eu mereço dançar. E o Tarzan foi o espetáculo que meus pais foram. Ah, eles foram. Eles eu ia te foram perguntar no isso. Tarzan. Quando que eles foram? Eles foram. E assim, eles amaram o Tarzan, né? O Ricardo com a Kirsch lá na lira. Minha mãe disse, fechou o olho. Ela falou, ela vai cair. Eu falei, não, mãe, doida. E aí eles foram, e aí minha mãe ficou muito feliz, o meu pai ficou muito feliz, porque a minha mãe, ela é mais pé no chão. E o meu pai já é mais sonhador. Então, meu pai queria que eu fosse jornalista. Aí, quando eu tava fazendo teatro, ele falou, meu, você vai ser a nova Thaís Araújo. Que ele acreditava que sonhador, né? Ele é sonhador, meu pai, né? Só que meu pai fala, será que tem aula pra mim? Eu falei, vai lá, pai, vai conhecer, né? Aí eu não. Mas, tipo, ele sempre sonhou muito alto por mim, né? Então, quando eu passei pelo racismo, eu tinha vergonha. Eu não falei pra eles, aconteceu isso. Meus pais são negros. Eu falei, meu, certeza que eles já viveram isso. Eu presenciei, então eu não quis levar as coisas ruins da minha vida pros meus pais. A questão da gestação também eu não levei pra eles. Mas o Tarzan eu quis levar pra eles. Porque eu falei, é uma realização pra mim, né? E aí, eles lá, todos emocionados. As minhas amigas da faculdade foram, porque essas... Vão sempre. Vão sempre. É a minha amiga do trabalho também. Então, a minha rede de apoio sempre vai. E aí eu fiquei muito feliz no Tarzan. E aí eu falei, meu, não vou abrir mão disso. E aí quando eu vi a dança de salão no Tarzan, porque a gente dançava a última dança de salão. Era antes, eu olhei assim. Peraí que ele tá dando. Eu esqueci onde ela tava. Na dança de salão. Eu vi a dança de salão. Foi isso mesmo? A dança de salão que foi antes da última coreo do jazz. Eu olhei ali. Já tá valendo? Já tá valendo? Então tá bom. Aí eu vi lá, eu falei, gente... Aí sabe o que veio? Veio a minha criança interior quando eu assistia a Bela e a Fera e eu me imaginava como uma princesa, como a Bela dançando com seu príncipe. Eu vendo a dança de salão, eu falei, gente, eu quero. Quero fazer também. Então, tipo, acabou o Tarzan, eu já entrei na turma de dança de salão, que é algo desafiador pra mim até hoje, né? Nunca pensei que eu ia até chegar na dança de salão. Pra mim, eu pensei que eu ia ficar no balé e no jazz, mas aí me enfiei na dança de salão. Que legal. Entrei no contemporâneo também, né? Que bom que você se permitiu, né? Porque eu falei... Tenho a visão racional que eu puxei da minha mãe, que é, já que eu tô pagando, vou fazer. Deixa eu fazer, né? Vou experimentar pra dizer que eu não gosto. E tem um lado sonhador. Se eu me imagino fazendo aquilo, se eu me esforçar, se eu batalhar, talvez eu consiga. Então agora você tem que continuar falando sobre a sua criança que via a Bela e a Fera dançando. Exatamente. Continua, então. E aí eu me imaginava, eu falei, meu, eu tenho o fato de eu querer um príncipe encantado pra minha vida. Que toda mulher tem, né? Que toda mulher tem, mas eu também tinha ao lado, tipo, quero viver aquela cena, quero dançar aquela música. A princesa dançando. Né? Tô aqui quando a Profê da dança de salão falou que a gente ia dançar a valsa, ela falou, como vocês esperam que seja o vestido? Eu falei, amarelo. Falei, com mangas. Aí ela, não pode ser amarelo, né? Mas peraí, gente, ela falou ali, mas pra quem não sabe, esse ano o nosso espetáculo é a Bela e a Fera. E aí, como ela faz a parte de dança de salão, a dança de salão vai ser a música da Bela e a Fera, que vai estar a Bela e a Fera dançando no meio e todos os casais dançando em volta. Inclusive, ela nem sabe que eu vi o figurino em tese pronto hoje. Ela não tá sabendo, ó. Tá sabendo agora. Sério? E azul, né? É azul, que era pra contrastar o amarelo. E eu amo azul. Então, quando eu vi, eu falei, só faltava o meu príncipe encantado. Então, tipo, o Tarzan me animou muito, assim. Eu já saí feliz do Aladim, mas o Tarzan foi o que me impulsionou a fazer novas modalidades, né? E eu acho até legal falar que o Tarzan foi o que marcou, porque essa semana, é legal de comentar, a gente tava conversando na turma sobre encarar no Tarzan. E aí as meninas começaram a falar que o Tarzan foi tudo muito intenso, muito forte. A gente teve emoções de tudo quanto é tipo, algumas que nem valem lembrar, mas tipo,
foi tudo muito legal, foi tudo muito bom. Foi a primeira vez que a gente fez num teatro tão grande assim. E a gente fez 4 sessões. Então, tipo, que nem a turma da Maiara, que era a turma principal, aquela dos macacos, todos os amigos ali do Tarzan, elas dançaram nas 4. Então, tipo, na segunda-feira, após o espetáculo, eles estavam tudo acabado. Então foi, tipo, totalmente intenso, assim, né? Acho que foi a palavra do Tarzan, ele foi muito intenso, né? E eu nunca imaginei que ia dançar 4 sessões. Porque no máximo foram duas. No Aladdin, né? Era dançar 4. Eu falei, meu, isso de coreografia. Eu ia falar, dançar 4. Naquele teatro maravilhoso. E aí, tipo, cada vez que eu olhava pra aquele teatro, aí olhava pra Ju falando. Porque essa imagem nunca saiu da minha cabeça, né? Tanto você falando quanto o Ednei. E eu olhando assim, meu, eu não mereço. Mas toda vez que eu olho, que eu olhava ali, eu falava, meu, eu mereço. E aí eu falei, vou me arriscar. E aí foi a decisão, tipo, vou na dança de salão, vou no contemporâneo. E assim, vou me arriscar na vida, entendeu? E marcou, porque foi o momento que eu deixei a culpa pra trás, literalmente. Deixar o sentimento de culpa. Porque a culpa, se você ignorar ela, quando você menos espera, ela vai e ataca. E isso vai minar todas as oportunidades de vida que a gente vai ter, né? E eu já perdi muita oportunidade por medo, pelo sentimento de culpa. E aí eu falei, meu, isso daqui é tão bom. Isso que eu tô vivendo agora, nesse momento que é do Tarzan, né? Tá sendo tão intenso que eu não quero perder outras oportunidades que me tragam essa sensação por causa da culpa, por causa do medo. E aí foi que eu abracei a dança pra minha vida. E a minha psicóloga sempre falava, né? A dança faz parte da sua vida. Então, por mais que eu estivesse cansada e eu vinha, mas a semana que eu tava muito cansada, que eu não vinha, eu já ficava meio que diferente, assim. Lidar com gente não é fácil. Então, tem hora que a gente acaba se estranhando nas turmas, assim. Né? Ou o professor fala algo que a gente não gosta, que a gente leva pro outro lado. E aí eu comecei a levar isso pra ela. Aí ela falou, Maiara, a dança tem um propósito na sua vida. Você tem que se apegar a isso, não se apegar às pessoas. O que falaram, não falaram, o jeito que te olharam ou te trataram, você não pode se apegar a isso. Você tem que apegar ao seu propósito. E aí quando ela falou isso, eu comecei a entender, foi quando eu parei de faltar. Não, teve até uma época que eu tava sumida no passado, né, Ju? A Ju e a Márcia falaram, tá sumida. Foi tanto pela minha transição na minha carreira, né? Porque eu saí de São Caetano e fui trabalhar no Itaim Bibi, no corporativo da empresa que eu tô agora. As demandas de trabalho estão globais agora, né? Então a responsabilidade é muito maior, então a pressão é um pouco maior, mas eu tenho autonomia hoje no meu trabalho, que é algo que eu descobri que eu gosto, que eu amo. E aí, no trabalho, tendo autonomia, eu vi que eu tendo autonomia na minha vida, tudo fica melhor também. Porque aí eu não precisava mais da aprovação dos meus pais, se eles gostam ou não do que eu faço. Porque no começo eles não apoiavam a dança. A minha tia também não apoiava a dança. Mexia muito com você, né? Mexia, porque eu falei, meu, minha família, eu quero que a minha família me apoie, né? Por mais que eu tenha rede de apoio das minhas amigas. É que eles gostem do que eu faço, né? Tipo, que eles não precisam aprovar. Mas você quer sentir que você tá no caminho ali. Ou que se sintam orgulhosos, né? Porque eles se sentiram orgulhosos quando eu me formei no ensino médio, no técnico, você quer ter aquela, né? Aprovação. Exatamente, né? E aí eu senti isso dos meus pais no Tarzan, então o Tarzan foi cheio de emoções, né? Só que a minha tia, até hoje, ela nunca me assistiu dançando. Só que, quando eu fiquei faltando, aqueles tempos que eu fiquei meio sumida, quem pegava no meu pé pra eu ir pra aula é minha tia. Falou, você não vai pra aula? Eu falei, não. Ela, mas por que você não vai? Eu acho que sua tia tem que ir esse ano na Bela e a Fera. Mas o que sua tia falou hoje também pra você? Eu cheguei. Então, a minha tia, hoje pra vir, né? Eu tava home office hoje, né? Então eu tava de pijama, cabelo todo pro alto. Aí a minha tia falou, você não vai começar a se arrumar pra participar da gravação, né? Aí eu falei, tia, eu só vou trocar de roupa. Ela olhou assim, trocar de roupa? Ela vai passar uma maquiagem nessa cara, vai arrumar esse cabelo, não vai de qualquer jeito, né? Eu olhei assim, né? Aí existem várias formas de amor, né? Ou de você falar que você... Exatamente, de cuidado, né? Então, por mais que a minha tia não vá no espetáculo, nem na poesia, nem no de final de ano, eu sei que ela vê que a dança faz bem pra mim. Ela te incentiva, né? Ela incentiva. De sábado, ela que me acorda às vezes, entendeu? Que dá meio-dia, quando eu não fazia aula do meio-dia, né? Mas eu fazia só a aula da Ju, ela que falava, já é meio-dia, não vai levantar não? Você tem aula 1 hora. Eu olhava assim, né? Falei, pra quem reclamou no começo... Pra quem não quer que eu vá, né? Tá incentivando demais, né? E aí hoje que ela reclama, tá indo com essa meia rasgada. Nossa, ela e meu tio. Nossa, você não tem vergonha? Bailarina? Mas você vê o cuidado, o carinho que ela tem com você, né? Exatamente. Quando eu esqueci a minha sapatilha, meia ponta aqui uma vez, e o Gabriel foi
levar lá em casa, a minha tia que pegou e ela mandou um áudio pra mim. Ela falou, Mayara, você não tem vergonha? Olha como essa sapatilha tá suja. Ela, você anda com uma sapatilha suja desse jeito? Aí eu falei, tia. Aí quando eu cheguei, tava lá a sapatilha no varal. A tia gosta dela suja. É o jeito que ela cuida, né? Que ela faz parte, que ela prova, né? Exatamente. E assim, aí eu quando eu vi que começou a criar essa sinergia com a minha família, eu falei, meu, agora tá gostoso, agora tá bom. Aí tem vezes, até a Márcia testemunha, que eu chego e falo, Márcia, foi meu tio que me trouxe. Porque antes eu vinha a pé, eu moro do São Caetano, né? Mas eu vinha a pé, então é 40 minutos da minha casa até a Paris a pé. Aí agora com ônibus, eu tenho que pegar 2 ônibus, então o trajeto às vezes demora 1 hora, porque aqui é contramão, né? Sim. E aí eu comecei a vir de Uber, só que aí comecei a gastar muito dinheiro, então eu comecei a sair mais cedo de casa pra conseguir vir de ônibus. Mas e quando eu tô home, ou tipo 7h45 eu tô em casa ainda, entendeu? E a aula é às 8. Exatamente. Aí o meu tio, tá bom, eu te levo. A primeira vez que ele falou assim, eu olhei assim pra cara dele. Aí eu falei, eu acho que estranho, né? Agora eu já tô arrumada e fico lá na sala esperando, né? Ó, já tô pronta. Tem vezes que ele oferece, tem vezes que... Mas assim, é uma forma dele incentivar, porque Com certeza. Porque, querendo ou não, minha família é assim. A minha família demonstra amor como serviço. Formas de serviço. Então, é lavando a sapatilha. Te trazendo pra cá. É me trazendo pra cá, é me acordando, entendeu? Ou que nem meus pais, que não falam nada durante o ano, mas no espetáculo ou no poesia em cima da hora, eu vou. Compro o ingresso, entendeu? E aí eu vi que a dança, tipo, foi melhorando essa relação com a minha família. Então foi trazendo um momento mágico no ano com a minha família. Tipo, tem o espetáculo da Mayara, final de ano. Já espera por isso, né? Então eles já esperam. E eu fico muito feliz por essa espera. A minha rede de apoio também. Aí eu, no trabalho, no corporativo onde eu tô atualmente, eu sou fora do padrão. Assim como eu sou fora do padrão aqui na Paris, ser grande, gordinha, negra. Trabalhar na região da Faria Lima também é ser fora do padrão, né? Porque lá todo mundo branco, magrinho, de social. E a minha gerente falou, não precisa vir de social, vem como você se sente confortável. Esses dias eu fui trabalhar com a blusa do Tarzan e não tava nem aí. Eu falei, o que importa é o resultado que eu trago pra empresa, né? E aí eu postei um vídeo do Poesia de Agora. Eu acho que você viu, né? Aquele do balé que eu postei no Instagram. Eu fiquei olhando e um monte de coisa errada, com aquela meia ponta baixa, né? Só que eu achei o vídeo bonitinho. Então eu postei no LinkedIn. E no LinkedIn é o lugar que eu mais falo da dança lá. E é um lugar que a gente tem que falar de trabalho e tudo mais. Só que eu apresento a dança como meu hobby. E aí eu postei o vídeo. Várias pessoas da empresa viram o vídeo. E aí quando eu fui trabalhar presencial pós-poesia, todo mundo, nossa, eu não esperava que você fosse uma bailarina. Nossa, mas você dança? Eu falei, desse tamanho. E eu danço. Eu falei, tô no 4º ano já do balé. E as pessoas ficaram... Daqui 4 eu sou formada. Orgulho. Exatamente. Trabalhando pra subir na ponta. Isso aí. E assim, ver a surpresa no rosto das pessoas, tipo, nossa, você dança? No dia seguinte você foi até de coque. Nossa, teve um dia que eu tava perto do horário de vir pra cá, do horário de ir embora, já coloquei colã, coque e fiquei desfilando por lá, pra todo mundo ver meu colã. Mas assim, eu fiquei feliz, entendeu? Porque as pessoas têm essa imagem muito estereotipada da dança, entendeu? E eu sou fã da Tati Machado agora, depois que ela ganhou a Dança dos Famosos, porque, o que importa é o corpo dançar, todo o corpo dança, exatamente, né? E aí, até a minha gerente olhou assim e falou, o seu vídeo tava muito bonito. E antes eu não tinha, no meu passado, eu não tinha um relacionamento bom com os meus gestores, né? Eu era muito submissa, não concordava com alguma coisa, eu ficava quieta. E aqui na Paris eu fui me soltando cada vez mais, né? Aprendendo a dar opinião, a falar o que eu achava ou não. E com a minha gerente, desde quando eu fui pro corporativo, eu tinha o receio de falar com ela, mas a gente entrou em um assunto em comum, que foi o Teatro Bradesco, porque ela foi assistir um espetáculo de alguma coisa lá que eu não lembro. Aí eu falei, eu já dancei lá. Chique. Ela olhou assim, ela falou, como assim? Aí eu falei, eu faço aula de dança e tudo mais. Daí esse foi o caminho que eu comecei a conversar mais com a minha gerente. Hoje eu já sou totalmente aberta com ela, né? Eu quebrei essa barreira que eu tinha de falar com as pessoas
e de me abrir. E isso foi principalmente aqui, porque aqui eu ficava muito na minha. Na turma da Ju eu não conversava com ninguém. A primeira pessoa que eu conversei na turma da Ju foi com a Lili e com o Matheus. Aí a gente começou a ficar amigos, aí depois foi vindo a galera. E aí eu fui começando a conversar com as pessoas da minha turma do balé e com a professora também, porque até então eu ficava quieta. Eu era daquela aluna que não falava nada com o professor. Hoje a gente tem que pedir pra ela ficar quieta. Hoje as pessoas estranham quando eu tô quieta. Você tá bem? Então, tipo, aqui melhorou muito o meu relacionamento interpessoal. Muito, muito na questão de eu aprender a conversar com as pessoas, de eu me abrir, de entender o lado das pessoas. E também, querendo ou não, é o que eu falei, né? Lidar com pessoas não é fácil. Então, até os pontos negativos do relacionamento interpessoal, eu aprendi aqui. E aí, fui aplicando no mundo corporativo, né? E aí, eu conversando com a minha gerente sobre isso, ela acabou falando, ai, me chama pra te assistir. Aí eu olhei assim, meu Deus, agora que eu não posso errar mesmo. Preciso ensaiar muito. Mais. E aí eu chamei ela pra assistir o Rei do Show ano passado. E aí ela falou, ficou naquela correria, porque foi bem sem luz, sem água. Tava aquele caos, né, ano passado, no Rei do Show. Foi da chuva. Que Deu uma Chuva. outra chuva, É, acabou tinha a lugar de São Paulo força. que não tinha... Eu tomei banho no Bradesco, porque não tinha nem água, nem luz em Foi aquele casa. dia que ninguém tinha água. E aí a minha gerente, ela mandando mensagem, porque ela não comprou o ingresso. Aí ela falou, vai vender lá na hora? Eu falei, vai. Ela falou, eu vou ver se eu consigo arranjar um jeito de tomar banho, dar banho no meu filho e a gente ir. Ela falou, mas eu quero te assistir. Eu sei que ela lutou até o último segundo pra tentar tomar banho, mas ela não conseguiu. Aí ela mandou mensagem falando, Má, não consegui tomar banho. E assim, ela tem um filho pequeno. Então, e o filho dela não gosta de sair, tipo, sem estar arrumadinho, essas coisas, né? Aí ela falou, não vou conseguir. Aí eu falei, olha, é o seguinte... Tá convidado pro ano que vem. Você não... Exatamente. Intimada. Exatamente. Eu falei, você não foi, eu fiquei te esperando. Falei pra todo mundo que a minha gerente ia me assistir e você não foi. Então, Bela e a Fera, eu quero você lá. Na primeira fileira. Eu ainda fiz essa questão. Eu falei, vou dançar balé ano que vem, né? Aí quando eu vi a ordem, mais ou menos, dos figurinos, que eu vi que o balé do Ednei vai ser o primeiro, né? Eu já tô falando pra todo mundo. Que eu vou abrir o espetáculo. Falei, vou abrir o espetáculo. Não vou só dançar, eu vou abrir o espetáculo. Exato. Não. E dançar a música principal do filme. Exatamente. Então, eu tô toda Tava empolgada. chique. Tô empolgada, porque Bela e a Fera é meu tema favorito, né? E agora eu faço... Esse é a minha propaganda para as pessoas virem, né? Tô convidando várias pessoas. Aí, tipo, o pessoal do trabalho... O pessoal mora em São Paulo, então o Bradesco é acessível pra eles, né? Então, tipo, todo mundo quer ir. Eu falei, gente, quero ver se eu levo mais pessoas que a Rafaela. A Rafaela levou 36. Mas você só tem um problema, que a outra pessoa que leva sempre muita gente é o Douglas. Que no caso esse ano É a Fera. Então, a gente pode lançar um desafio. Desafio quem vai levar. E aí ganha um prêmio até quem, né? Oi. Então, vamos ver, quem sabe. Né, chefe? Aí minha pergunta assim, como é a Maiara com a Maiara hoje? Olha, a Maiara, com a Maiara hoje, vou te falar, eu nem me reconheço mais. Primeiro, porque eu me perdoei. Então, só de eu ter liberado o perdão pra mim mesma, que é algo que eu nunca pensei que eu ia fazer, eu já vejo o quão benéfico a escolha que eu fiz de dançar fez na minha vida. Então você pode dizer que a dança te curou? E assim, não era somente algo físico, era Foi a sua algo... cura da alma, eu acho. Né? Depois de tudo isso que você falou, acho que foi a cura da sua alma. Foi, porque assim, às vezes, na terapia eu não conseguia falar tudo que eu tinha pra falar. Mas às vezes aqui, dançando, ou às vezes com o professor falando alguma coisa. Fala, né? O corpo fala. Então, com algum gesto, algum movimento, tipo, eu acabava colocando pra fora. Tendo o alívio que eu precisava, sabe? Ou o professor falando algo que, tipo, me confortou na hora. Ou algum dos meus amigos, né? Então, a dança, ela me curou. E eu não tenho vergonha de falar isso pra ninguém. Eu falo isso na igreja. Mas isso é motivo de orgulho, né? Porque assim, é de muito orgulho. Porque foi uma decisão, entendeu? E eu falo na igreja, que eu falei, né? Sou minha ovelhinha negra agora, né? E aí eu falo pras pessoas, dancem. Aí, vamos fazer uma mensagem de louvor. Eu falei, não, de dança. Não, isso eu não quero, né? Mas, dancem, o corpo precisa falar. Então, tem as tiazinhas lá, né? Que a igreja tem muito velhinha, né? Que elas gostam do fit dance. Aí eu falei, já é uma forma do seu corpo estar dançando. Claro. Entendeu? Falei, então vai dançar. A minha
minha melhor amiga, assim, na igreja, né? Ela começou a fazer dança de salão, de tanto que eu fiquei nos pés dela, né? E assim, ela fazendo dança de salão, ela tá fazendo sertanejo. Ela tá tão feliz porque ela saiu daquilo, tipo, ai, mas eu vou pecar? Eu falei, não vai pecar não, deixa o seu corpo ser feliz. Eu falei, vai ser feliz. Eu falei, você vai se expressar de alguma forma. E, ela tá arrasando no sertanejo. Eu falei, você no samba faria muito sucesso, mais que no sertanejo. E assim, agora eu virei a propagadora da dança. Falo da dança pra várias pessoas, nos aplicativos de relacionamento, né, nos Tinder da vida, tá lá, balé, uma foto minha de bailarina, né, e também uma coisa que foi decisivo para me ajudar a me curar também foi o fato de eu me arriscar em outras modalidades. Porque eu podia ficar só lá no balé. Eu também na sua zona de conforto ali, né? Isso aí. Hoje a minha maior dificuldade e maior desafio é tanto o contemporâneo quanto a dança de salão. Porque não tem nada a ver com balé. Nada a ver, entendeu? Porque o balé é eu lá, corpo rígido, bumbum pra dentro, peito aberto. Na dança de salão é joelho frouxo. E foi minha maior dificuldade. O Fê falava, solta o joelho. Eu falei, meu Deus, solta o quadril. Eu falei, meu quadril tem que fazer isso. Acabei de prender ele ali no balé, como você quer que eu solte daqui? Exatamente. Eu vivo nesses dilemas, mas a partir do momento que eu vejo que eu consigo executar, eu falo, nossa, eu tô ficando multi-danças, né? E eu fico muito orgulhosa disso, né? Só que foi a partir do momento que eu escolhi sair da minha zona de conforto. Tipo, deixa eu me arriscar ali no jazz da Ju, que é turma mista, né? E aí hoje, quando eu tenho a oportunidade de falar com algumas pessoas, eu falo, vai pro jazz, vamos fazer uma outra turma com outro professor. Então, quando a Rafa foi fazer o jazz, eu fiquei super feliz, super feliz. A Thalita, eu que arrastei ela pro jazz também, porque ela fazia balé junto comigo, e aí ela começou junto comigo, e aí eu fui pro jazz, eu gostei pra caramba, eu falei, entra numa turma de jazz também. Eu falei, você vai gostar tanto. Eu falei, eu gostei de dançar 2 vezes no ladinho. Eu falei, você vai gostar. Ela já tá indo na dança do ventre esse ano, né? O Matheus também foi na onda. Então, tipo, eu vejo que se uma coisa é boa, eu gosto de arrastar as pessoas pro mesmo barco, entendeu? Tipo, se tá bom pra mim, eu tenho quase certeza que vai ser bom e ótimo pra você. E aí agora eu tô nessa onda, entendeu? Aí agora pra finalizar eu vou fazer umas perguntas. É tipo uma rapidinho, você só pode falar uma palavra. Tá bom. Um medo. Cair no palco. Só pode uma palavra, eu tenho medo de cair no palco. Uma vontade. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Um solo. Um sonho. Pode ser da vida, não precisa ser só da dança. Um sonho da vida, um sonho. Assim. Ai, que complexo. Tenho vários sonhos, assim. Mas, eu vou resgatar a Maiara interior agora, entendeu? Disney, entendeu? Disney, mais ali no meio, dançar junto com o Mickey, entendeu? Vida. Vida, ser mais feliz. Dança. Muito mais pra minha vida. Tem alguma aí? Não sei, Ju. Então é isso. Gostaram, gente? Ai, gente, eu falo demais. Foi muito bom, Má. Então, gente, queria agradecer, Mai, agradecer Ingrid. E, gente, se vocês conhecem alguém, que assim, eu acho que a história da Maiara, muita gente se vê um pouco nela de alguma coisa que ela fala, né? Se identifica, alguma coisa ou do trabalho, ou alguma coisa de vida mesmo, entendeu? Eu acho que assim, então, a gente sempre leva o podcast pensando nisso, que sempre a gente vai atingir pessoas, né? E é o que a gente fala, que a dança ela cura e a dança ela nos salva todo dia. Então, eu acho que assim, assistam um vídeo, né? E compartilhem ele com amigos, que sempre tem alguém que tá passando por isso, que precisa ouvir algumas coisas pra gente conseguir sair de dentro da gente, né? Acho que esse é o principal. Então, obrigada. Assista aí, curta, compartilha com os amigos e até o próximo episódio do nosso Pariscast. Beijo. Ai, gente.